Olá, tudo bem com vocês? Hoje, atendendo a pedidos, nós vamos conversar sobre relações abusivas. Elas acontecem com muito mais frequência do que nós imaginamos e nós percebemos hoje que o número de feminicídios tem aumentado e também vivemos uma sociedade ainda muito machista. As relações abusivas se constituem de poder e de controle. O homem tem necessidade de se sentir superior à mulher através do poder e do controle que ele pode exercer sobre o comportamento e a vida dela. Mas como identificar, e de preferência identificar cedo, esse comportamento abusivo? Eu posso dizer para vocês que não é tão simples e não é muito fácil de a mulher perceber, porque ele começa de forma muito lenta, muito sutil, de uma forma insidiosa, e muitas vezes ele vem como um cuidado disfarçado. E lentamente ele vai tomando conta, não é? E aí a mulher vai começando a não saber mais como ela tem que se direcionar. Lentamente surge a crítica, surge o questionamento, surge o julgamento que começa a aumentar de frequência, não é? Por exemplo, vocês vão sair, ele vai dizer, não, pode trocar de roupa, porque com essa roupa tu não vais. E a gente fica meio assim, mas não tinha falado nada até agora. E aí ele começa, né, desse movimento. E ele vai ser querido quando ela for boazinha, ou seja, quando ela fizer tudo o que ele quiser. Aí ele vai ser legal, ele vai até trazer um presente, vai levar para passear, mas quando ela fizer o que ele quiser e quando forem as vontades dele. Isso vai criando um desconforto e a mulher começa a se sentir caminhando em ovos. Quando começar a se sentir caminhando em ovos, já é um sinal. Ou seja, eu não sei como lidar. Então ela começa a se justificar por tudo. Ele chega em casa e diz, não, mas essa janta não está pronta. E ela começa a se justificar de mil formas. Não, mas simplesmente não está, e deu, não é? E com isso, ela vai começar a ter uma liberdade muito mais limitada. Por exemplo, ela marcou de sair com as amigas e ele diz, não, hoje não vai sair com as amigas, hoje vai ficar aqui comigo fazendo companhia pra mim. Mas ele pode sair a hora que ele quer, ele faz a hora que ele quer, ele sai do jeito que ele quer com os amigos. E ele vai então fazendo com que a mulher fique submetida a seus desejos e às suas vontades. É claro que também as relações abusivas são marcadas pela culpa e pelo medo. A mulher começa a se sentir culpada por aquela relação e esse homem abusivo projeta nela realmente toda a culpa. Toda briga, mas isso foi culpa tua, porque tu é desse jeito, porque se tu fizesse do meu jeito, as coisas não estariam assim. Então ela começa a se sentir sempre em dívida com essa pessoa, e aí ela tenta agradar de todas as maneiras possíveis, e ela diz assim, mas eu tento fazer de tudo para ele, e mesmo assim ele nunca tá contente, eu nunca agrado. Eu nunca agrado já é um outro sinal bastante sério de que tem alguma coisa que não tá certa. Muitas vezes ele também despreza a pessoa, a mulher, na frente dos outros. Nem sempre de uma forma agressiva, mas às vezes até de uma forma mais sutil em termos, né? Ele, por exemplo, ela começa a conversar sobre um assunto, vão jantar, fazer um jantar de casais, começa a conversar sobre um assunto e ele diz, mas tu não entende nada disso, né? Para de falar, fica quieta, não vê que ninguém tá querendo te ouvir? E aí ela fica sem saber o que fazer, se cala, ele conversa normalmente, chega em casa, ele faz de conta que nada aconteceu. E isso vai deixando ela cada vez mais fragilizada e cada vez mais ele vai entrando, né, como se ele entrasse dentro dela para controlar a vida dela, ok? Ele também gosta muito de controlar a vida financeira, né, dela. Ele controla a vida financeira dela e ele, de preferência, ele inclusive usa os cartões dela, usa para pagar as coisas
dele, né? Inclusive, às vezes, com o próprio dinheiro que é dela. Ele tem um ciúmes obsessivo e ele também controla, por exemplo, muitas das saídas da mulher. Ela, por exemplo, ela está num determinado lugar, ele liga uma porção de vezes para ver se ela está lá. Ela tem que mandar foto que está lá, ou ele tem um aplicativo de localização, ou seja, esta mulher nunca sabe como agir e ela se sente sempre devendo, ela se sempre tendo que fazer alguma coisa. Inclusive, tem outra questão também. Ele, por exemplo, pode tentar humilhá-la ou desprezá-la em relação ao seu passado, ou sobre a sua profissão, sobre as suas relações, inclusive sobre a sua vida sexual. Por exemplo, ela não estava com muita disposição de ficar com ele durante os dias, e ele diz assim para ela: escuta aqui, ó, então tu quer ficar com aquele cara lá que tu tava lá, né, não sei quantos anos atrás, mas é dele que tu gosta, é com ele que tu tem vontade de transar, é com ele que tu queres ficar. Quer dizer, não é nada disto. Mas essas são todas formas de fazer com que a mulher se sinta amedrontada, se sinta acuada, se sinta sem ação. E também ela sofre ameaças. Ele diz assim, teve alguma coisa que ele não gostou. E às vezes, gente, é um nada. É uma cadeira que está fora do lugar, é uma camisa que não está num determinado lugar no armário, que ele não acha. Não são grandes coisas. São pequenas coisas que vão fazendo com que aquela mulher não consiga mais sair, vamos dizer, desse envolvimento completamente doentio. Então ele, por exemplo, ele ameaça, vai ver quando chega em casa como é que vai ser, deixa eu chegar em casa que tu vai te ver comigo. Tá? Mas ele faz o que ele quer, ele pode ter a vida que deseja ter. Lhe falta comprometimento no relacionamento, porque a necessidade dele é justamente ele manter esta mulher numa posição de submissão. Ele, por exemplo, assim, gente, o abusador, a pessoa que abusa, é um sujeito que tem um sentimento muito grande de inferioridade, muita insegurança, muito medo, e ele sempre quer tirar o melhor atributo que a mulher tem dela. Por exemplo, se ela é uma mulher inteligente, mas ele acha que ela é mais inteligente do que ela, ele começa a dizer que ela é burra em muitas situações, que ela não sabe nada, que ela não entende nada, que ela não é capaz de nada. E, em contrapartida, a mulher que se envolve num relacionamento abusivo é uma mulher de uma personalidade mais frágil, emocionalmente muito dependente, que tende a deixar o gerenciamento da sua vida para uma outra pessoa. E, inclusive, como ela fica com dificuldade de perceber tudo isso, ela começa a distorcer a realidade. Porque ela quer que aquela situação seja boa. E é uma situação que cria muitos altos e baixos. É como se eles vivessem numa constante montanha russa. E aí ela diz o seguinte, mas eu tenho certeza que no fundo ela é bom. Eu tenho certeza que se eu tento melhorar nisso, ele vai ser um cara bom. Eu sei que ela é bom. Na verdade, ele não é. Ela deseja que ele seja, e isso é muito diferente. Então, às vezes, é muito difícil para ela enxergar realmente quem é essa pessoa, porque ela vai se sentir mais culpada ainda de por que eu fui me envolver com um cara desse jeito, desse tipo, desta forma. Mas, para que vocês possam identificar, né, se tiver alguma mulher que tiver numa situação de um desconforto muito grande, de não saber o que fazer, de temor, porque, gente, também tem outra questão. A violência ou o abuso, ele pode ser físico, ele pode ser psicológico, moral, sexual. No momento que o camarada encostar a mulher na parede, botar a mão no pescoço, é uma violência, é um abuso. Mas ela fica temerosa.
Então ela tem que lutar para poder sair dessa situação. E como é que ela sai? Primeiro ela tem que correr e buscar ajuda. Não tenha medo jamais de buscar ajuda. Jamais. Ninguém tem o direito de julgar. Tem que fazer terapia, precisa de uma terapia psicológica, sim. Precisa de uma rede de apoio, sim. Da família, dos amigos, dos colegas, de forma muito positiva e afirmativa. E também precisa da rede da justiça, né, para que as leis possam amparar, para que ela, se ela vier a sofrer uma ameaça real, mais grave, né, contra a própria vida. Então, gente, né? Vamos nos ajudar. Se vocês encontrarem alguém assim, ajudem a sair dessa situação. Se vocês souberem de alguém que está nessa situação, ou se vocês se encontram nessa situação, é possível sair. E saiam o mais depressa possível. E detalhe, tem que cortar definitivamente o vínculo com essa pessoa, porque ele tenta voltar. E aí ele fica bonzinho uma semana, na semana seguinte acontece tudo de novo. Então, cortar o vínculo definitivamente para a sua própria saúde mental. E mulheres, lembrem-se sempre que o amor não é humilhar, não é maltratar, não é diminuir, não é denegrir, não é desprezar, não é fazer com que a gente tenha aquele sentimento de dor que faz a gente se sentir em 1000 pedaços. O amor não é nada disto. Se você estiver sentindo isso, cuidado. Você pode estar numa relação abusiva. Saia logo dela, ok? Por hoje era isso. Lembrem de se inscreverem, darem aquele like, tocarem o sininho das notificações e estaremos aqui para os próximos vídeos. Um beijo a todos, até a próxima!